a apresentação do Challenge Spirit 1, da matéria de Cluster Computer, do professor Francis Benjamin Zavaleta. O grupo é composto pelo Arthur, Guilherme, Luiz Gustavo e Nicolas. Vamos falar sobre o Shopping Cidadão. O Shopping Cidadão é uma empresa de tecnologia que auxilia e administra serviços públicos na esfera municipal. Eles prestam serviços de identificação de cidadãos, facilitação de uso, simplificação de processos, integração com sistemas públicos. Eles prestam serviços, a exemplo do Poupa Tempo. Eles administram e prestam serviço de tecnologia para o Poupa Tempo. E o problema que eles nos apresentaram, conforme está apresentado aqui no slide, eles possuem uma série de áreas dentro da empresa com processos manuais e deficitários que impactam bastante hoje no desenvolvimento deles. Seja a área que é representada pelas cores de seleção, departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento, a gestão organizacional, analíticas. E nós, como grupo, vimos uma grande oportunidade na área de gestão organizacional, que traz um item ali da pesquisa de clima, né? E nesse item que eles apresentaram, né, que tem um problema sério, desde a parte de coleta de dados e desenvolvimento de plano de ação por parte dos coordenadores, devido a esse processo manual e tempo para captar todos esses dados, e depois de captar esses dados, ir para a gestão do RH e como eles vão fazer para responder para o profissional, né? E como essa retenção de os profissionais hoje é um dos itens mais valorosos para todas as empresas, então eles se preocupam bastante com essa área, e é onde nós resolvemos atuar como proposta aqui do trabalho. Como item inicial, fizemos um estudo aqui do que seria essa página para desenvolvimento da pesquisa de clima do Shopping Cidadão. O profissional, então, ele vai ter o login dele, representado aqui por o bonequinho aqui na direita superior. Então, ele faz o login, e no login você após fazer o login, aparece as questões que ele vai respondendo com a pesquisa de clima através das faces ali embaixo, né? Então, ele vai respondendo de acordo com o clima que ele está sentindo, de acordo com a pergunta. E caso houver dúvida sobre aquela pergunta, sobre aquele tema específico que ele está respondendo, ele consegue clicar aqui na esquerda inferior, onde tem um chat, onde ele pode fazer essas questões pontuais, né? Então, se houver possibilidade de responder, o chat auxilia ele. Caso não, há essa recomendação dele buscar um auxílio para o gestor. E durante o preenchimento, caso ele não consiga terminar, tem a opção aqui de salvar. Então, ele salva esse preenchimento para tirar as dúvidas, o que precisar fazer, ou corrige, no caso da borrachinha aqui, e aí depois que completar todo o preenchimento dos dados, ele envia para a parte do sistema, que vai ser usado tanto pelo gestor dele, como pela parte de RH, para poder desenvolver o plano de ação mediante o clima que ele está se sentindo ali na empresa. Bem, para estimar o tamanho da infraestrutura do sistema, levamos em conta os dados de colaboradores do LinkedIn, que são 538. Para fins de provisionamento e segurança, adicionamos 75% desse valor para garantir a integridade do sistema. O valor de usuários, de colaboradores da empresa. Usando o princípio de Pareto, que diz que 80% dos efeitos vem de 20% das causas, definimos que 20% dos usuários irão usar a plataforma simultaneamente no horário de pico comercial. Isso para um teste inicial de carga. Portanto, definimos que 20% do valor total anteriormente estipulado, que é 188 usuários simultâneos, estariam exercendo uma carga em cima da nossa infraestrutura. Bom, aqui agora eu vou passar por cima do nosso desenho técnico inicial. Isso aqui é um desenho técnico sem a parte de orquestração, é um desenho mais cru da nossa ideia. A gente vai ter uma base relacional, no caso a gente vai utilizar o PostgRE por não precisar de uma licença comercial em si. A gente vai ter uma peça Python para processar, fazendo essa parte de machine learning. A gente vai ter algumas APIs que vão ser responsáveis por fornecer informações para a nossa plataforma principal, nossa plataforma ou sistema. A gente dividiu em microserviços. Como é que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai ter uma API de gestão de acessos, que é responsável pelo gerenciamento, pela gestão de logins,
pela gestão de perfis, toda essa parte de gerenciamento de acessos em si na plataforma. Gestão do colaborador, a gente vai ter aquele CRUD relacionado às informações do colaborador em si. Departamento pessoal também. E a gente vai ter uma peça específica para chatbot, né, para fazer toda a comunicação do usuário. A gente fez essa orientação em microserviço para poder aproveitar ao máximo o desacoplamento e a estratégia utilizando pods em si, que a gente vai ver logo em seguida. Bom, aqui a gente vai passar brevemente sobre o que a gente viu de configuração inicial da nossa solução por cada container. Então, a gente vai ter um banco de dados PostgreSQL. Todos os nossos containers, a gente vai rodar com o Ubuntu Server na versão 22.4 LTS. Essa versão a gente pegou lá no Google Cloud, no GPC. A gente vai ter um container para cada API nossa vai ter um container, então a gente vai ter 4 containers em si. Como todas vão utilizar o mesmo framework que é o Django em si, então vai ser a mesma configuração. O Django e o JUnicorn, para a gente ter o servidor ali. Para o nosso machine learning, a gente vai ter. A gente não definiu ainda como vai ficar nosso modelo, então a gente não tem ideia de quais livros a gente vai utilizar, mas a gente deu um exemplo que a gente vai ter um sklearning, algo do tipo, né? Para o front-end, a gente vai ter um servidor ali utilizando o NGINX em si para poder rodar o Angular, né? Propriamente. Como a gente vai fazer a divisão desses recursos no Kubernetes? A gente vai ter a parte de API, então tudo relacionado a API a gente vai separar nesse workspace. A gente vai ter um namespace para machine learning, de banco de dados e um para front-end. A gente vai ter mais um que a gente vai ver lá no final, que vai ser apresentado, mas por enquanto, sem muito spoiler, a gente só vai ter esses 4. Isso aqui é um desenho técnico inicial que a gente tem utilizando o Kubernetes, que vai ser nosso orquestrador de toda essa nossa infraestrutura. Esse desenho pode ter alguns erros em si, mas é um desenho mais inicial. A gente vai ter ali uma camada de serviço, né, dos nossos pods em si, dos nossos namespaces, então a gente vai ter um serviço em si para cada. A gente vai ter 2 pods para machine learning, para garantir que a gente tem uma infra robusta. Cada pod vai ter 4 de CPU e 16 GB de memória RAM. Aí aqui, como a gente pode ver, a gente tem um namespace, vai ter uma questão de réplica também que a gente vai implementar para garantir que nossos pods estejam ativos e um deployment configurado. Isso vai ser bem parecido para todos os nossos namespaces, o que vai mudar a quantidade de pod. Por exemplo, para API, a gente vai ter 4 pods, aqui a gente colocou só um, mas vai ter 4, é só uma representação. Cada pod vai ter 2 de CPU e 8 de memória RAM. E nesse caso, cada pod em si vai conter um container, então a gente não vai ter mais de um container dentro de um pod, vai ser um para um. Isso para garantir desacoplamento e aproveitamento dos recursos. Um para front-end, de 1 de CPU e 2 GB de memória RAM, algo mais básico por ser somente o front-end. Banco de dados vai ser 3, de 2 de CPU e 8 de memória RAM. Isso por quê? Porque a gente vai ter alta carga de conexão, vai ser um alto volume de tráfego de dados. A gente colocou aqui um PVC e um PV para garantir que quando a gente reinicie o nosso ambiente, a gente não perca as informações. Caso a gente precise dar um destroy na infra e subir de novo, a gente não perca nossos dados, o que é muito importante para a gente. Então, a gente quer manter persistir esses dados, manter a persistência deles. Então, a gente vai fazer um volume ali apartado para poder salvar isso. E esse é o nosso desenho técnico inicial. Pode ser que depois tenha algumas mudanças. Bom, para a parte de funcionamento dos deployments, a gente vai utilizar a ferramenta Terraform. Essa é uma ferramenta que foi desenvolvida pela empresa HashiCorp e é uma solução de Infrastructure as a Code. Então, isso permite que a gente consiga provisionar de forma segura e também gerenciar a nossa infraestrutura em qualquer cloud, tá? Basicamente, com essa ferramenta,
a gente vai conseguir criar a nossa arquitetura com arquivos do tipo JSON, ali com chave e valor, para subir a nossa infraestrutura, essa parte que o Arthur explicou agora há pouco, e aí a gente vai conseguir subir isso por código. Para a parte de desacoplamento, a gente vai utilizar uma estratégia que é comumente utilizada em grandes empresas, como é o caso do Banco Itaú, que consiste em subir a infraestrutura de forma separada. Então, de forma que algum problema que aconteça na parte da aplicação, isso não vai afetar a parte da infraestrutura e vice-versa. Como estratégia de CI/CD, então a gente está falando de Continuous Integration, a forma que a gente vai atualizando o pacote e Continuous Delivery para a gente entregar esses pacotes de atualizações. A gente separou uma ilustração de como funcionaria, não é o nosso desenho final, mas a gente vai utilizar a estratégia de GitOps, utilizando o GitHub. Então, após abrir um commit e mandar esse merge request para a branch principal, após ele ser aprovado, a ferramenta Argo vai ser responsável por fazer o processo de webhook. Então, ele vai na plataforma do GitHub, coleta essas novas alterações que subiram na branch principal, e aí ele vai fazer a parte da sincronização, jogando essas atualizações para o Kubernetes, para poder atualizar tanto a parte de front-end, a parte de infraestrutura e também de machine learning. Basicamente, tudo. Para o cálculo dos nós, tanto os trabalhadores quanto os nós da master, a gente fez um cálculo, é esse que está apresentado em roxo, considerando todas as frentes que a gente vai ter nessa nossa plataforma. A gente chegou num total para os nós de master, a gente vai ter 3, e esse é um número que geralmente recomendam para uma infraestrutura mais robusta. Então, a gente tem uma configuração de 2 CPUs e de 4 a 8 GB de RAM por nó. Na parte dos nós trabalhadores, a gente decidiu fechar num número de 7 nós, cada um com 8 CPUs e 16 GB de RAM. A gente entende que esses são números que atendem esse cálculo que a gente desenvolveu para os pods ali nos nossos namespaces. Bom, a gente agradece a atenção do professor. Em caso de dúvidas, a gente fica à disposição. Obrigado.